Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre algumas palavras que são bem confusas para as pessoas que não conhecem a igreja. Elas fazem parte das expressões, do dia a dia dos membros da Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias. Mas para quem nunca ouviu essas palavras, pode soar estranho. Então, eu vou listar alguma dessas palavras aqui nesse vídeo, vou dar uma breve explicação a respeito delas e vocês, por favor, coloquem nos comentários quais são outras palavras que precisam de explicação, tá bom? A primeira delas é garment. O que é isso, né? Se trata de uma roupa especial que os membros da igreja usam quando eles entram no templo, para se lembrar das promessas e convênios que eles fizeram com Deus lá. É uma roupa branca, que a gente usa debaixo das roupas do dia a dia. Já ouviu a palavra fubeca? Essa expressão faz parte do jargão missionário. É uma gíria que os missionários usam para dizer para o outro missionário que ele é preguiçoso, que ele não segue as regras. Algumas pessoas dizem que essa palavra surgiu lá nos anos 80 e era uma abreviação para ensinar a palavra de sabedoria. Fu, de fumar, B, de beber e K, de café, né? Que são substâncias que a gente não usa, os membros da igreja. Nasci no convênio. Quando alguém fala nasci no convênio, o que significa? Significa que essa pessoa nasceu dentro dos convênios do selamento eterno no templo. Quando um homem e uma mulher se casam no templo, os filhos oriundos dessa relação, eles nascem sob o convênio. Eles estão selados aos seus pais para toda a eternidade. Batismo de fogo. O que significa batismo do fogo? Significa, na verdade, batismo do Espírito Santo. Simbolicamente, depois do batismo de água, a gente tem o batismo do Espírito Santo. Uma pessoa recém-batizada na água, ela é confirmada como membro da igreja e recebe o dom do Espírito Santo através da imposição de mãos por um portador do sacerdócio Melquisedeque. Imersão. Quando a gente fala imersão, batismo por imersão, a gente quer dizer que é um batismo que exige um mergulho. A pessoa ela tem que estar totalmente embaixo da água. O que significa ativo? Significa uma pessoa que está indo na igreja, está participando, tem entusiasmo pela causa. Por outro lado, quando a gente fala que o membro é inativo, é que ele não está frequentando as reuniões, ele não está demonstrando o verdadeiro comprometimento para a causa que ele abraçou do Evangelho. Já ouviu Domingo de Testemunho? Bom, Domingo de Testemunho é nada mais que uma reunião sacramental especial que normalmente acontece no primeiro domingo do mês. Os membros eles têm a oportunidade de expressar seus testemunhos das verdades do Evangelho, ou seja, sobre o conhecimento espiritual de Deus e de seu plano. Então eles falam, eu sei que Deus vive, eu sei que Jesus Cristo é o Salvador, eu sei que Joseph Smith foi o profeta de Deus, coisas assim. Dispensação. O que seria dispensação? Na verdade é um período de tempo onde o Evangelho está na Terra. Os missionários usam muito essa palavra para explicar que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então assim como tinha a dispensação de Adão, Moisés, hoje tem essa dispensação dos últimos dias. Falando nisso, os missionários também ensinam uma outra palavrinha chamada apostasia, que é quando não tem autoridade de Deus e profetas na terra. Pegando também as palavras, o que seria profeta? Profeta nada mais é do que alguém que recebe revelação de Deus e tem um chamado especial para divertir o mundo inteiro. Eles são testemunhas especiais de Deus. Nós temos um profeta, que é o presidente da igreja, o presidente Nelson, e nós temos outros profetas que são formados pelo quórum dos 12 apóstolos. E eles abençoam o mundo pregando o evangelho. Autoridade geral. As autoridades gerais são os líderes da igreja. Eles têm jurisdição no mundo inteiro. Então eles vão e pregam o evangelho. Por exemplo, tem os 70. Os 70 é um chamado no sacerdócio. E os 70 que são autoridades gerais, eles ajudam os apóstolos a pregar e estabelecer a igreja em toda parte. Já ouviu a palavra Sião? Sião é tanto uma cidade no Velho Testamento, onde o povo foi extremamente reto e fiel, como Sião pode significar o povo de Deus. Então, nós, membros da igreja, nós somos Sião e nós estamos construindo Sião aqui na terra. Segunda vinda, já ouviu muito sobre isso, né? A segunda vinda nada mais é do que o advento de Jesus Cristo. Ele vai voltar uma segunda vez e vai estabelecer paz na terra que nós chamamos de milênio. Já ouviu falar sobre ala e estaca? Bom, a ala é uma congregação local e a estaca é um conjunto de várias alas, várias congregações. Então nós temos na ala o bispo e nós temos na estaca o presidente de estaca. Aí eu falei no comecinho sobre selamento, né? Deixa eu explicar melhor que selamento é o casamento entre homem e mulher para toda a eternidade. Investidura no templo significa um ritual ou uma ordenança que acontece dentro do templo.
com a finalidade de investir uma pessoa com o poder de Deus, ou conceder mais conhecimento sobre o plano de salvação àqueles que estão participando. É uma coisa muito sagrada. Sociedade de Socorro é uma organização da igreja para as mulheres. Quórum de Elders é a organização para os homens adultos da igreja. Quando a gente fala quórum, a gente está querendo dizer que é um grupo de homens, no caso da igreja, que tem o mesmo ofício no sacerdócio, né? O mesmo chamado dentro do sacerdócio. A primária já seria a organização para as crianças da igreja. Quando eu falo bispo, eu quero dizer o bispo é o líder daquela congregação local, da ala. O sacramento é a ceia do Senhor, que é distribuída todo domingo na igreja. Obra vicária. Isso significa o trabalho que nós realizamos em favor daqueles que já morreram, dos mortos. Então a gente pesquisa o nome dos nossos antepassados e a gente realiza ordenanças, como o batismo pelos mortos, que está inclusive na Bíblia. Quando a gente fala de exaltação, os membros da igreja querem dizer uma salvação especial, no mais alto grau de glória. Testificar. Testificar nada mais é do que expressar o testemunho das verdades básicas do Evangelho de Jesus Cristo. Então, tem nas reuniões de testemunho, a gente pode testificar. Procrastinação significa deixar para depois. Essa palavra a gente usa muito na igreja. Melquisedeque é o nome de um profeta do Velho Testamento e é o nome do sacerdócio que nós temos na igreja. Reunião sacramental é a reunião semanal onde os membros se reúnem para tomar o sacramento e aprender mais de Jesus Cristo. Quando a gente diz obras padrão, a gente está querendo dizer a respeito dos livros que a gente aceita como canônicos. Bíblia, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor. A lei da castidade, a lei moral do Senhor, ela significa que nós não vamos ter relação sexual com ninguém antes do casamento. Só quando nós estamos devidamente casados é que nós podemos ter uma relação sexual. Devocional é um serão, uma atividade espiritual que a gente ouve os líderes. Quando a gente fala de referência, a gente está querendo dizer que a gente está indicando para os missionários alguém, um nome, um endereço, para ouvir a mensagem do Evangelho. Então, pessoal, eu passei por várias palavras-chave que a gente estuda, palavras-chave que a gente ouve corriqueiramente na Igreja de Jesus Cristo. Essas palavras, elas são importantes porque elas explicam coisas do Evangelho de Jesus Cristo que são muito sagradas para nós, membros da igreja. Então agora você já sabe quais são algumas dessas palavras. Se você é membro da igreja e conhece outras palavras, coloca aí nos comentários qual é a definição dela para agregar mais ao vídeo. E eu espero vocês num próximo vídeo. Até mais!